É com muito prazer que neste vídeo vou apresentar a nova playlist do Física para Leigos. Não saia daí, pegue seu papel, tua caneta, tua borracha, seu lápis e vamos estudar! Ser humaninhos de todo o Brasil e do mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Física para Leigos. E por que eu falei ser humaninhos e não ser humanos? Porque a nova playlist do Física para Leigos é o Física para Leigos Kids, que eu vou estar aqui preparando o aluno e perguntando, né, o que será que vai cair na prova do IF técnico, aquele que prepara para o técnico do Instituto Federal Fluminense. Muitos pedidos para fazer essa playlist. Estou aqui fazendo para essa galerinha aí do ensino fundamental para o ensino médio, né? Do 9º ano para entrar no ensino médio, beleza? Então espero que vocês aproveitem bastante, estudem muito e, claro, deixe sua mensagem aí para participar, para perguntar, que vai ser muito importante. Se você, ser humaninho, caiu aqui de paraquedas, claro, né? Procurando para estudar, então se inscreve aí no canal. Você pode se inscrever aqui no canal Física para Leigos. Só apertar ali, inscreva-se e ative o sininho para você ser notificado que vai ter vídeo semanalmente. E depois que assistir os vídeos, deixe seu joinha, isso mesmo. Curtam os vídeos para dar aquele engajamento. Vamos lá então, vamos falar sobre um assunto muito interessante que vocês veem tranquilamente aí no ensino fundamental, no 9º ano, de forma tranquila, de forma básica, que é a forma que também vai cair ali na provinha do IF, da parte do técnico, né? É velocidade média. Vamos para o quadro então? Vamos lá então falar um pouco sobre velocidade média, também conhecido como velocidade escalar média. Eu trouxe ali, olha que bonitinho, o Batman Mirim. Batman Mirim é ótimo. Saindo de Gotham City e chegando lá em Metrópolis, né, na cidade do Superman. Olha que interessante. Então nós temos alguns termozinhos para revisar aqui com vocês, né? Por exemplo, de onde ele está saindo e onde ele está chegando. Tem um nome que a gente dá a essas plaquinhas que são colocadas, né, nas estradas numéricas, que estão escrito lá 15 km, 28 km, tem um nome disso. É a posição que esse móvel, né, esse Batman Mirim com seu Batmirim móvel está localizado. Então, primeiro, ele se encontra numa posição inicial, simbolizado por quê? Simbolizado por S0. Então, S0, vamos anotar aí no caderninho, chama-se posição inicial. Pronto! E onde ele vai chegar? Que é no ponto S, chama-se posição final. Ah, Leandrinho, eu entendi. Então significa que ele sai de uma posição inicial e chega em uma posição final. Claro, percorrendo várias posições, passando por várias posições. Mas por que me interessa apenas o início e o fim? Porque eu estou querendo determinar a velocidade escalar média, ou apenas velocidade média. E aí o que significa a velocidade média? O que eu preciso da velocidade média é a posição que ele chegou e a posição onde ele partiu e o tempo que ele levou, que nós chamamos de intervalo de tempo. Então a velocidade média tem a seguinte expressão, tá ali do ladinho para vocês, ó. Delta S, chamado deslocamento ou variação de posição, dividido pelo intervalo de tempo ou variação de tempo. E falando como vocês também descobrem como calcular o deslocamento e como calcular o intervalo de tempo, né? Como eu calculo o deslocamento? De qual numeração ele partiu e qual numeração ele chegou? Eu vou pegar a numeração em que ele chegou e diminuir pela que partiu. Por exemplo, se Metrópolis encontra-se no quilômetro, por exemplo, 200, né? Quilômetro é uma unidade de medida de posição, vou comentar daqui a pouquinho, e eu considero o Gotham City como o zero, ele está partindo dali. Então, se eu pego 200 e diminuo por zero, ele andou ou deslocou-se 200 quilômetros, ok? Então, quilômetro é uma das unidades de posição, que pode se medir em metros também.
em algumas situações, né, de concurso para vocês, de provas, né, técnico e vestibulares que vocês vão encarar mais à frente. E o tempo, o intervalo de tempo, né? O tempo em que ele partiu e o tempo que ele chegou, que pode ser cronometrado, pode ser observado em um relógio. No caso ali foi cronometrado, ele partiu do instante inicial, que é o T0, podendo ser medido em segundos, horas, né? Em 0 hora e 0 minutos, e chegou no seu destino 2 horas depois. Então ali eu estou medindo o tempo em hora e estou medindo a distância em quilômetros. Mas claro, essa posição pode ser medida também em metros, muito comum, e o tempo medido em segundos, onde vão dar as seguintes unidades de medida da velocidade, que está ali no cantinho. Olha que bacana. 2 unidades de medida para velocidade, usando essas unidades de posição e de tempo, que é o quilômetro por hora e o metro por segundo. Ou você vai ter que converter no início essas unidades de medida. Vou deixar aqui o cardzinho para vocês, tá? Que eu falo sobre unidades de medida e suas conversões. Se você preferir fazer em potente de base 10, tenho aqui também, tá? Nos vídeos, fiquem tranquilos. Mas também há uma forma de você modificar, né? Converter essa unidade de quilômetros por hora para metro por segundo sem precisar alterar as unidades da posição e as unidades do tempo, que é a famosa jogada com 3,6. De quilômetros por hora para metro por segundo, eu pego o valor da minha velocidade em quilômetros por hora e vou dividir por 3,6 para obter em metros por segundo. E para fazer o contrário, eu vou multiplicar por 3,6 a unidade da velocidade em metro por segundo e vou obter em quilômetros por hora. Então aqui é apenas uma revisão, um quadro revisional para você poder encarar o que vem depois, que é praticando aprendizado, ou seja, fazer algumas questões que podem cair na tua prova do IFE. Vamos lá então fazer algumas questõezinhas? Primeira questão então. Saindo de carro de Campos Goytacazes, Joãozinho deseja visitar seu primo Paulinho, que reside em Bom Jesus de Itabapoana. Para isso, ele percorre a primeira metade do trajeto com velocidade constante de 30 metros por segundo. A segunda com uma velocidade constante de 60. Determine a velocidade média do percurso. Vou deixar alguns cards para vocês, começando. Um dos cards é como fazer uma questão de física. Eu fiz esse vídeo aqui especialmente para a galera que não sabe por onde começar. E nesse vídeo eu falo uma coisa muito importante, que é: você inicia uma questão de física como qualquer outra questão de qualquer outra matéria, né? Pela pergunta. Ele deseja determinar quem, ó? A velocidade média de onde? Do percurso total. Então a primeira coisa que eu vou anotar é que velocidade média, o que eu aprendi, Leandrinho? Eu aprendi que é a razão do deslocamento pelo intervalo de tempo de todo o percurso. Que percurso é esse? Vem comigo aqui. O percurso é de Campos dos Goytacazes, parece negócio da City, né? Só que ao contrário. Até onde? Até São Francisco do Itabapoana. Esse é o trajeto. Eu quero saber a velocidade média nesse percurso. Então tem que saber o deslocamento total, né? Aqui, ó, o deslocamento total e o intervalo de tempo. Então eu preciso desse deslocamento e também o intervalo de tempo que ele levou para ir de Campos Goytacazes a São Francisco de Itabapoana. Vamos ler de novo a questão? Aí a gente volta para buscar informações. Primeira metade. Gente, se é metade, então significa que foi dividido em duas partes iguais. Então a primeira metade, que eu chamarei de x, que eu não sei o quanto ele andou, ele desenvolveu uma velocidade média. Ele já te dá a média nesse primeiro percurso aqui, ó. Na primeira metade. É um percurso. Só que é um percurso dentro de um percurso, dentro do total. Mas é um primeiro percursozinho ali, né? Onde ele percorre x, se desloca x, com uma velocidade média de 30 metros por segundo. E a outra metade, se são duas partes iguais, ele também percorreu x aqui. Ele percorre desenvolvendo uma velocidade constante, né, em média de 60 metros por segundo. Ah, Leandro, então quer dizer que ele andou 2x? Isso mesmo. X mais x quer dizer que ele andou 2x no total.
Então, a segunda metade, ali estão as informações. Bem, eu também tenho um vídeo de como fazer a questão de velocidade média dividido em trechos, né? Eu vou deixar o card aqui, dividido em trechos. Então vamos lá. O que eu falei nesse vídeo para o meu aluno? Eu falei assim, dê nome a esse X. Porque o aluno odeia trabalhar com o quê? Com letra. Então trabalhar com número fica mais fácil. Então observa a velocidade média. 30 no primeiro trecho, 60 no segundo trecho. O que eu posso fazer, ser humaninho? Deixa eu pensar aqui, o que eu posso fazer? Eu acho que eu posso adotar um valor de X que seja divisível por 30 por 60, que possa dividir e dar um número inteiro. Por que vai dividir, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque nós vamos entrar na divisão. Então eu vou chamar X, por exemplo, de... Olha que interessante, ó. Eu vou chamar de 600 metros. Então vamos chamar X de 600 metros. Porque 600 por 30 eu consigo dividir tranquilo sem ter número decimal e 600 por 60 também. Agora, Leandrinho, por que você vai dividir? Ora, gente, sabe por quê? O deslocamento eu já tenho. 600 mais 600, 1.200 metros ele percorreu. Eu não tenho um intervalo de tempo. Eu não tenho um intervalo de tempo, mas eu tenho uma aula que eu vou deixar aqui para vocês, também o cardzinho, que é o triângulo apaixonante. O que é isso, Leandrinho? Ó, eu sei que você lembra o que é velocidade média. Eu coloquei ali no início da questão de vocês. Beleza, Leandrinho? Sei mesmo, velocidade média é o deslocamento por intervalo de tempo. Legal. Agora, eu tenho uma forma de você encontrar ou o ΔS ou o ΔT quando precisar. Então, essa é a expressão da velocidade média. Deslocamento dividido por intervalo de tempo. E se eu quiser o deslocamento? Eu vou dividir? E se eu quiser um intervalo de tempo? Eu vou dividir? Então, eu costumo explicar ao meu aluno esse triângulo apaixonante, que é muito legal. Então, no triângulo, lá em cima você vai colocar o ΔS. Aqui embaixo do lado esquerdo eu coloco o VM, porque VM é ΔS sobre, ΔT, tá? Eu não preciso dos intervalos de tempo de cada trecho, da primeira metade e da segunda metade. Então, para eu achar o tempo, Leandrinho vai circular aqui, Para eu achar o tempo, circular aqui mais bonitinho. Pronto. Para eu encontrar o meu tempo, qual é a relação que eu vou fazer? ΔT, olha que bonitinho, é igual, vamos ver a razão que está no triângulo? ΔS em cima, com quem? Com a velocidade média embaixo. Pronto, é assim que eu determino o intervalo de tempo nos dois trechos que eu preciso. Leandro, se eu quisesse trocar ali na própria fórmula, poderia jogar o ΔT para o outro lado e o VM para baixo? Sim, é o famoso multiplicar cruzado, né? Mas tem aluno que tem um pouco de dificuldade disso, então eu costumo apresentar esse triângulo apaixonante. Então veja o vídeo lá que eu explico com mais detalhes, mostro outras expressões que também você resolve pelo triângulo. Vamos encontrar então em cada trecho? Vamos lá. Chamarei de ΔT1 o intervalo de tempo no primeiro trecho. Então no primeiro trecho ele deslocou quanto? 600 metros, porque eu nomeei 600. Vocês podem escolher qualquer número que seja divisível por 30 e 60 para ajudar. Dividido pela velocidade média no primeiro trecho, que é 30. Então eu corto os zeros aqui. 60 dividido por 30, 20 segundos, que é minha velocidade em metros por segundo. Tá? ΔT2, a outra metade, 600 dividido por 60. Corto 60 por 6, 10 segundos. Poxa, Leandrinho, que bacana. E agora? Agora eu já tenho os intervalos de tempo, certo? O que eu vou fazer? Ora, qual o intervalo de tempo meu total? De todo o percurso, tá? Do percurso. Você vai somar os dois intervalos de tempo que ele sofreu na primeira metade e o intervalo de tempo que ele desenvolveu na segunda metade, tá certo? Então, o intervalo de tempo de todo o percurso
foi de quanto? 20 mais 10, 30 segundos. Ah, Leandro, que legal! Agora eu parto para o abraço, né? Velocidade média do percurso será igual a 600 mais 600, que é a primeira metade com a segunda metade, dividido por 30 segundos. Então, minha velocidade média será 1.200 dividido por 30. Aqui eu posso cortar o zero com zero. 120 por 3. Olha que bacana, Leandrinho. 40 metros por segundo. Então, quem é o 40 metros por segundo? 40 metros por segundo é a velocidade média de onde? De todo o percurso, tá? De Campos Goytacazes até São Francisco do Tabapuã. Resposta, letra D de dado. Beleza? Deixe seu comentário se teve qualquer dúvida. Assistam os vídeos dos cards também. E vamos ao outro exemplo. O dia que o céu vai apagar. Meu Deus, amedronta tanta gente isso. Daqui a alguns bilhões de anos, todas as galáxias vão ter se afastado tanto da nossa que não vai dar para ver nenhuma daqui, com nenhum equipamento. Elas vão se afastar a uma velocidade maior que qualquer luz ou qualquer outro tipo de informação que emita. Raios X, ondas gravitacionais, qualquer coisa. Para comparar, as estrelas que formam as Três Marias ficam um pouco mais de 1.000 anos-luz. Anos-luz é uma unidade de distância, tá, gente? Então, 1.000 anos-luz, eu acho que cada ano-luz equivale a alguns milhões de quilômetros aí, tá? Como Einstein descobriu, nada pode se mover através do espaço mais rápido que a luz, aproximadamente 1,1 bilhão de quilômetros por hora. Qual a distância percorrida por uma radiação cósmica no decorrer de um dia? Qual era o problema dessa questão? Nós temos a velocidade, não temos? Desse raio cósmico. Então, ó, velocidade média desse raio cósmico é de quê? 1,1 bilhão. Bilhão é vezes 10 elevado a 9. Por quê? 10 elevado a 3, 1.000. 10 elevado a sexta, 1 milhão. 10 elevado a nona, 1 bilhão de quilômetros por hora. Olha só, muito veloz, né? Então, qual é a distância em um dia? Basta saber que um dia tem o quê, gente? Eu preciso passar para a unidade do quilômetro ali, não preciso? Então, um dia tem 24 horas. Tcharam! Que questão simples, Leandro. Bem tranquila, né? Vamos ao triângulo de novo? Porque agora eu quero achar o valor do deslocamento. Vamos lá, então. Ó, vamos fechar aqui dentro do triângulo. Delta S em cima, VM, delta T. Quem eu quero achar? Eu quero achar isso aqui. O deslocamento desse raio cósmico. E aí eu vou fazer o quê? Se VM e delta T estão um ao lado do outro, então vamos multiplicar, não dividir, né? Deslocamento será igual a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Então, o deslocamento vai ser o quê? Vai ser, ó, 1,1 vezes 10 a nona vezes 24 horas, beleza? Fazendo esse produto, claro que você não precisa andar vírgula, deixa esse 10 a nona quietinho aí, sem problema nenhum. Isso dá 26,4 e esse 10 a nona é o próprio o quê? Bilhão. Leandrinho, então nem precisaria mexer nisso, né? Não, pode deixar bilhão escrito aí, não tem problema nenhum. Bilhão de quê? De quilômetros. Ah, legal. Vamos ver se tem essa resposta, professor Leandrinho. Vamos ver se tem essa resposta. O deslocamento do raio cósmico. Vamos lá? Letra E. 26,4 bilhões de quilômetros. É quilômetro pra caramba, né? Vamos ao último exemplo. Fica comigo. Na Copa que foi realizada no Brasil, o Rio de Janeiro foi uma das cidades sede, sendo o estádio do Maracanã o palco da tão esperada final. Com o intuito de planejar os translados das seleções dos hotéis ao estádio, vários roteiros foram testados.
Em um dos roteiros, um ônibus saiu de um hotel em Copacabana, passando na Candelária, após percorrer 12 quilômetros em 20 minutos, e chegou ao Maracanã após 10 minutos e distante 6 quilômetros. Qual foi a velocidade média feita pelo ônibus em metros por segundo no trajeto Hotel Maracanã? Vamos lá, ó. Hotel Maracanã. Ah, é dividido em trechos? Mas não é tão complexo quanto o outro, porque você tem o tempo, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele andou quanto? Ele andou 12 quilômetros. Opa! Vou voltar aqui. Ele andou 12 quilômetros. Aqui, ó. Para chegar até onde? Para chegar até a Candelária. Então, 12 quilômetros levando o quê? 20 minutos. Ok? Após 10 minutos e percorrendo o quê? 6 quilômetros, ele chegou ao Maracanã. Então, já tem o tempo de cada trecho e já tenho também o deslocamento de cada trecho. Minha velocidade média, então, será... Observe, eu não estou falando de posição inicial e final. Ele já está te dando deslocamento em cada trecho. Hotel Candelária, Candelária, Maraca, ok? Então vamos lá. Será 12 mais 6 dividido por 20 mais 10. Mas, Leandro, ele quer em metros por segundo. Vamos lá, sem problema nenhum. 12 mais 6, 18 quilômetros. Em que? Em 30 minutos, que é meia hora. Leandrinho, posso dividir e depois multiplicar por 3,6 ou multiplicar por 3,6 aí? Pode. Ou pode passar de quilômetros para quê? Quilômetros para metro e de minuto para segundo. Você também pode fazer isso, tá? Que fica, eu acho, até um pouco melhor. Mas aí é com vocês. Passe 1 minuto para hora, ache em quilômetros por hora e depois transforme para metro por segundo. Querem praticar assim? Vamos lá. Ó, 18 quilômetros dividido por meia hora. Isso vai dar o quê? Velocidade média, até que não foi tão difícil, porque o valor é bem tranquilo, 36 quilômetros por hora. E aí, como que eu vou converter para metros por segundo? Vamos lembrar? Converter para metros por segundo, olha que legal, é você dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, isso vai dar 10 metros por segundo. Realmente ficou muito mais fácil, né, do que você converter 18 km para metro e 30 minutos para segundo, mas seria bem tranquilo também. Resposta letra C. Ah, meus seres humaninhos, C de quê? Ó, de coração. Caiu muito bem ser letra C de coração, porque eu já estou com saudades de vocês, meus seres humaninhos. Muito obrigado pela aula, sejam bem-vindos e, claro, vão ter os outros conteúdos aí que costumam cair na prova do técnico preparatório, né, para o IFE aí para vocês. Tranquilo? Hashtag Física na Veia. Um beijo grande, até a próxima aula.